Bom dia. Bom dia. Gostaria de saber se estão todos me ouvindo e me vendo bem, vendo também a Sim, Janaína. Tudo bem, né? Então, tá bom tudo dia a ótimo. todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui pelo Centro Espírita Nosso Lar, para conversarmos acerca do Evangelho. Meu nome é Denise e estou aqui com a Janaína para fazer a interpretação de Libras. Então, agradecer a todos pela oportunidade que possamos hoje conversar acerca do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade, e assim vamos conversar sobre guardar-se da avareza. Para iniciar então esse momento, vamos fazer uma leitura. E aí nós temos aqui a mensagem de Lucas, que nos fala o seguinte: E disse-lhes: Olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 15. E aí o comentário de Emmanuel é o seguinte: avareza. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. Avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios. Só esperar que a Janaína retomar. Então, continuando. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Mensagem que está em Vinha de Luz, FEB Editora, capítulo 52. Então vamos guardar que essa mensagem, né, já vai ter relação direta com o que a gente vai conversar hoje. E tem esse trechinho aqui bem interessante. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Posse temporária, tanto esse corpo físico nosso, como também os bens terrenos. Possamos entender isso já para a gente já conversar e retomar essa ideia. Então, para a gente dar continuidade para esse momento, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos então fazer a nossa prece inicial e assim que nós possamos nos conectar a Deus, recebendo essas energias, esse auxílio divino, agradecendo pela oportunidade de nos reunirmos
e que essas energias nos envolvam, nos distanciando assim dos nossos vícios, das nossas imperfeições, do nosso apego aos bens terrenos. Possamos, nesse sentido, ter a certeza de que tudo isso é passageiro, que nós temos esses instrumentos aqui para auxiliar nessa nossa caminhada evolutiva e que possamos, assim, nesse sentido, com essa certeza, continuar essa caminhada com fé, com perseverança, buscando, assim, o amor. Que assim seja. Então, como já falamos inicialmente, vamos começar aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade, né, à sequência do Evangelho. E o capítulo é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nós temos aqui no item 3, o título que é o seguinte: Preservar-se da avareza. E a gente já tem aqui uma mensagem, né? É a mensagem de Lucas, falando sobre isso. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, que me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? Quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Então a gente tem esse diálogo aqui do mestre, né, no caso de Jesus, com um homem que chega para ele e pergunta: Jesus, tem toda essa questão aqui de divisão de bens, mas acontece que eu estou com um probleminha em relação a isso. Ele não quer dividir, meu irmão não quer dividir comigo a herança. Aí Jesus chega e fala: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Né? Com essas divisões aqui terrenas. E o que que tem a ver com essa divisão da sua família? E aí ele pega e fala: tem cuidado em se preservar da avareza, desse cuidado, desse contato e desse apego aos bens materiais. E assim, o que você é não vai depender do que você tem. Independente dessa abundância, dessa riqueza, na verdade a sua vida não depende disso, desses bens que possui. E aí a gente já pega aqui um ponto bem interessante, uma questão bem interessante. É o seguinte: nós estamos aqui nessa caminhada evolutiva, nessa passagem, lembrando que nós estamos aqui nesse corpo físico, eu me apresentando como Denise, a Janaína também como Janaína, com as características físicas que apresentamos, mas nós somos espíritos e passamos por diversas encarnações, habitando diferentes corpos, se apresentando de diferentes maneiras. E nesse sentido, a gente vai passando por essa caminhada com o objetivo principal, que é evoluir, nos transformarmos espiritualmente. E essa transformação, ela tem relação direta com o amor, seja conosco como também para com os outros. E então, para que a gente possa passar por esse processo de transformação, para que a gente possa alcançar essa perfeição relativa a Deus, nós temos instrumentos que contribuem para esse processo. E os bens materiais é um desses instrumentos. E assim nós passamos por encarnações que a gente tem, a gente pode ter uma certa riqueza, um acúmulo desses bens, ou mesmo em outras encarnações que não. E essa riqueza ela pode nos auxiliar no progresso intelectual, nas contribuições também para o meio científico, nas contribuições para a saúde, como a gente está vendo agora essa questão da pandemia, como o investimento, a saúde, ele contribui socialmente, ele contribui para esse nosso progresso aqui nesse plano físico,
Mas, claro, isso como um meio para que a gente possa alcançar um equilíbrio espiritual. E assim, não, dessa forma a gente compreende essa relação entre essa busca pela transformação intelectual e a relação que isso tem com o progresso moral, tendo em vista que essa transformação intelectual ela contribui para nossa para o nosso equilíbrio espiritual. E assim, a necessidade do estudo, a necessidade de estarmos aqui reunidos conversando acerca do Evangelho, a necessidade de virmos em diferentes encarnações, tendo assim diferentes profissões que vão contribuir com esse processo de estudo, de aprendizado, de compartilhamento também disso. E assim, nesse sentido, entendendo esses bens materiais como meio e não como finalidade para a nossa evolução, a gente entende então o motivo da existência disso. E também entendemos nesse sentido que não é pecado ter bens materiais, estar em uma situação de riqueza em relação mais elevada no sentido econômico, né, em relação aos outros. O que nós não podemos é nos orgulharmos, nos envaidecermos e deixarmos de utilizar esse recurso para o bem, seja para o nosso bem como também para os outros. Entendendo que a gente não deve guardar somente para nós, para nossos familiares, buscar esse acúmulo dessas riquezas, esquecendo de quem necessita do alimento material, esquecendo também das pessoas que necessitam de um abrigo. E aí a gente pode lembrar nesse sentido das organizações não governamentais que organizam e auxiliam esses irmãos que necessitam de apoio, de amparo, do que vestir, do que comer, onde se abrigar. Nós temos também diferentes atividades que podemos realizar individualmente também. Nós temos as atividades a serem realizadas através do centro espírita, ou mesmo do espaço religioso em que nós temos contato. E assim a gente pode ir conversando também, para a gente já ir esclarecendo, que nós estamos falando aqui sobre caridade material, tendo em vista que estamos falando sobre a riqueza, sobre esses bens materiais. Mas nós temos também que destacar a necessidade da caridade moral. Caridade moral que nos toca e exige de nós, no sentido de que nós precisamos, mais do que no que se refere à caridade material, nós precisamos nos distanciar do nosso egoísmo, da nossa vaidade, no sentido de que, através da caridade moral, nós entendemos a possibilidade e a urgência também do perdão das ofensas. E é um processo complexo, que requer tempo, mas que é extremamente necessário para a gente ir para o outro. Porque olha só como essa questão de estarmos mal, não estarmos bem com o outro, como isso nos afeta, nos faz nos sentirmos tristes, angustiados, e como a partir do perdão, que é uma grandiosa caridade, como o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca, a partir desse perdão a gente consegue, então, nos reconectarmos com o outro também, nos sentirmos bem conosco. E assim, dando continuidade aqui no Evangelho de Lucas, destacado pelo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, ou no caso o Evangelho aqui de Lucas, né, ele fala o seguinte, aqui no capítulo 12, versículos 13 a 21. E aí, dando continuidade, Lucas fala assim pra gente: disse-lhes a seguir esta parábola. Havia um rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? No caso, uma parábola aqui apresentada por Jesus. Que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem:
Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. E olha só aqui que interessante, né, isso? Um rico que possui muitos bens materiais, ele fala que vai demolir os seus celeiros e construir outros maiores. E lá ele vai guardar, vai colocar a sua colheita e todos os bens que ele tem. E vai dizer para a alma dele: minha alma, tem de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe e goza. Será que essa é a nossa finalidade? Aqui na Terra, nós fomos criados para estarmos aqui nessa abundância, ficarmos nesse repouso eterno, esquecermos das nossas atribuições, esquecermos da nossa missão. A gente pode se perguntar, mas que missão que eu tenho? Missão que eu conheço, quem tem missão é Chico Xavier, Irmã Dulce, Paulo de Tarso. Agora eu, Denise, nenhuma missão. Será que nós não temos nossas missões também? Então, por mais que nós julguemos que essas missões não sejam que nós temos, né, não sejam tão grandiosas quanto desses irmãos que nós falamos aqui, como Paulo de Tarso, Irmã Dulce, Chico Xavier, nós temos os nossos compromissos. Seja com compromisso familiar, no sentido de cuidarmos de nossos filhos, seja também nas relações de amizade, esse vínculo, esse cuidado que nós devemos ter, seja através também de um trabalho voluntário. Então, nós temos diferentes contribuições a serem realizadas e nós entendemos, então, que não estamos aqui a passeio. Não viemos passear aqui na Terra. A gente tem um compromisso grandioso com Deus. E que nós possamos lembrar constantemente disso. Aí podemos nos perguntar, mas como que eu sei disso, que eu tenho esse compromisso? E aí a gente precisa lembrar da consciência divina que habita em nós. O livro dos Espíritos vem nos falar sobre isso. Possamos lembrar dessa centelha divina, essa luz que deve nos guiar para o amor. Essa luz que nos traz as instruções de como, do que seguirmos, nos traz então essa consciência de que Deus, ele é o nosso Pai, que nos criou com tanto amor e bondade, e que está conosco, nos acompanhando ao longo dessas diferentes encarnações. Está com cada um de nós, independente dos equívocos que cometemos, independente da nossa avareza, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Então, a partir disso, como nós já falamos até inicialmente na leitura da mensagem inicial, a ideia aqui não é de pegarmos todos os bens e guardarmos e pensarmos, que eu vou guardar agora para mim, para minha família, para as futuras gerações da minha família. Entendendo, então, que todos nós necessitamos trabalhar, entendendo também que esses bens eles devem alcançar irmãos que necessitam desse recurso também. E claro, é lembrarmos nesse sentido que essa riqueza ela não deve ser escondida, ela não deve ser enterrada. A ideia aqui que nós compreendemos a partir do Espiritismo é do equilíbrio. Equilíbrio entre as coisas terrenas e também as coisas espirituais. E aí podemos lembrar então lá da parábola dos talentos, em que a ideia que a parábola nos coloca não é de nós enterrarmos os nossos talentos, sejam eles de forma que nós julgamos ser grandiosos ou não. Não é enterrar, mas é buscarmos então ver qual a utilidade desse talento e como ele vai contribuir conosco e com o outro. E é nesse sentido produzir e fazer com que esse talento possa se expandir, possa, nesse sentido, crescer. E aí a gente pode lembrar então dos nossos talentos espirituais, de crescermos espiritualmente, de como isso
vai alcançando outros corações também, outros irmãos. E dessa forma, como a partir desse talento, no caso, essa riqueza, no caso a riqueza aqui como talento, mas na perspectiva material, né? Porque a gente está colocando as duas perspectivas, a espiritual também. Mas no caso dessa perspectiva material, a riqueza como algo que não deve ser enterrado, né? Entendermos então a responsabilidade que nós temos quando nós dispomos desses recursos, entendendo que se temos essa condição financeira diferente dos demais, de demais pessoas, ela deve ser utilizada mais para o bem. Buscar então esse equilíbrio, né? Entendendo isso também como algo que faz parte dessa nossa caminhada evolutiva e que a gente precisa então buscar, na verdade, só não nos envaidecermos, né? Como já colocamos inicialmente. E assim, além dessa riqueza material que nós estamos colocando, podemos lembrar também do conhecimento que nós temos, e podemos lembrar das pessoas superdotadas, por exemplo, ou mesmo em relação às pessoas que dispõem de algum tipo de poder, de alguma autoridade, seja no espaço político, seja no espaço religioso, profissional. O que nós estamos fazendo com isso? Com esse nosso, digamos que com esse nosso poder, entre aspas, aqui, com esse nosso poder intelectual, o que a gente está fazendo com a nossa inteligência? Utilizando ela para o bem? Ou buscamos nos beneficiar? Ou buscamos nos beneficiar e rebaixar o outro? E em relação a esse poder também que nós temos, seja no espaço de trabalho, político, nós estamos de fato buscando o bem comum ou nós estamos em busca de atender os nossos próprios interesses? Então, é lembrarmos que esses recursos, eles são também finalidades não, eles são instrumentos, né? São meios que contribuem conosco para essa finalidade que é a transformação espiritual e alcançarmos, então, nesse sentido, o amor. E aí podemos lembrar da necessidade, então, de nos atentarmos a esses compromissos que nós temos. E lembrando agora, né, já que nós falamos sobre essa questão da perspectiva intelectual, de utilizarmos isso para o bem, lembrei agora do cientista responsável pela vacina de poliomielite, que ele, por mais que ele tivesse a possibilidade de patentear essa vacina e de receber os recursos financeiros como retorno, tendo em vista que ele estudou para essa produção, ele não quis ter retorno financeiro. E assim viu a possibilidade de contribuir com a humanidade. E olha que coisa grandiosa. Por mais que ele tivesse o direito, né, de receber, de ter esse retorno financeiro, tendo em vista que ele foi um trabalho realizado por ele através de estudo, de um compromisso dele com a ciência e todo um processo formativo pelo qual ele passou, ele decidiu contribuir, então, com a humanidade. E como isso é algo grandioso, né? Então, que histórias como essas, que experiências como essa pela qual ele passou, possam ser para nós exemplo. Exemplo no sentido de lembrarmos que esses bens são passageiros, né? E que nós temos uma oportunidade grandiosa de sermos úteis. E que possamos, então, expandir isso através do nosso exemplo para outros irmãos. Não no sentido de falarmos, olha só como eu sou desligado desses bens materiais, eu não tenho apego material, e as pessoas que estão ao meu redor, elas têm. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que, através das nossas ações, é possível, até energeticamente falando, como também através desses exemplos que nós temos, que as pessoas vão vendo esses exemplos nossos, elas vão entendendo aquilo como possível para elas também
E aí nós passamos nesse sentido por um processo educativo. E que possamos então lembrar também da figura de Jesus, que é fundamental nesse processo educativo para cada um de nós. E como ele ia aos doentes, aos necessitados, independente da condição financeira em que esses irmãos se encontravam, independente da condição social, se eram ou não bem vistos socialmente. Então, que através desse exemplo de Jesus possamos buscar, então, sermos luz, entendendo, então, entendendo, então, as qualidades que nós temos, ou mesmo esses recursos financeiros e materiais que nós temos, como possibilidade de contribuição com o outro, entendendo também que não devemos guardar e esconder, seja esses atributos nossos, essas qualidades, ou esses recursos materiais, não devemos enterrar, e lembrando, então, a necessidade de colocarmos a lâmpada, a luz, sob o alqueire, aliás, a candeia sob o alqueire e não abaixo do alqueire, para que essa luz dessa candeia possa iluminar todos os corações, para que esse conhecimento científico, para que esses recursos materiais possam alcançar demais corações, aos outros corações, né, dos irmãos necessitados, seja fisicamente como também espiritualmente, e para que juntos possamos buscar alcançar esse objetivo maior, que é a transformação espiritual. Então, para finalizar, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo, então, a Deus, agradecendo a espiritualidade benfeitora por mais este encontro, pela oportunidade de nos reunirmos e sentirmos a presença divina. Que essa luz possa envolver a cada um de nós, encarnados e desencarnados, necessitados de uma palavra amiga, necessitados de amor, e que essas energias possam envolver também os nossos vizinhos, familiares, amigos, irmãos também que nós magoamos, e irmãos que nos magoaram. E que assim essa luz possa envolver os irmãos que estão doentes, espiritualmente e fisicamente, envolvendo também os seus familiares, e que essa luz e essa energia também possa chegar aos irmãos que estão em abrigos de idosos, de jovens, de crianças, como também aos irmãos desabrigados, aos irmãos que estão, por algum motivo que nós não devemos julgar, presos, que eles possam então passar por esse processo de reflexão, de autoconhecimento, de busca pelo aperfeiçoamento moral, e que assim essa energia continue conosco, possamos alimentá-la através de bons pensamentos e de boas ações. Graças a Deus. Então nós agradecemos, né? Eu e Janaína agradecemos pela presença de cada um. Possamos então continuar aqui nessas energias de amor. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.